Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma nova edificação do sentido científico. Na verdade, não é nova, não é tão nova assim, porém com a qualidade da evolução tecnológica, ela tem assumido uma renovação nos sentidos dos saberes, né? Ou seja, os cientistas estão conseguindo uma coleção de novidades de dados por utilização tecnológica sobre aquilo que já se tinha em mente, alguns dados de conhecimento. E tudo isso tem provocado a ciência a elevar essa imersão dessa dinâmica de sabedoria. A gente está falando da química que desorganiza uma vida, né? A gente tem um sistema, esse sistema complexo, e a gente tem as percepções de relação com a realidade que nos desorganizam por curiosidade, por sensação, por medo, por vários substantivos que a gente chama de abstratos. Porém, eles estão muito dentro e desintimando nós por abstrações de saber sobre esses abstratos, a localização que diz corrente, contrair e assentir o organismo por contração, né? E aí nessa química que deseleva o organismo, ela consegue ser desaplicada pelas sintetizações sistemológicas, né? A gente tem as portas dos sistemas. Nós temos vários sistemas para esse empreendimento vivo em todas as espécies. Então, se você for estudar todas as espécies de vida, ela tem nesse conjunto de vida sobre esse plano a sistemática que descomplexa e indexa essas vidas nesse plano, e sobre essa indexação elas consentem a desatenção do seu organismo para caçar organização. E essa caça à organização, ela tem várias estratégias e ela se evolui consentindo dessa realidade ao interior uma realização de uma realização de relaxamento, né? Porque a gente meio que navega entre escalas, a gente nunca para, nenhuma célula está parada, só que ela está desescalada a uma impressão infracontracionante entre agonistas e antagonistas desses metabolismos celulares de adver contração de carga. A gente está sempre na dinâmica, não existe parada. A parada é morte, e a morte é necessidade de ressurreição, e a ressurreição é a mitose celular, é a meiose, na verdade. É a meiose celular, que é o processo de renovação a partir da combinação que uma célula se desaplica com o conjunto químico dentro da sua capacidade de saber sobre a morte e prever a morte sobre a quantificação
de sensação descuidada que essas mortes celulares acontecem e deixam nessas pegadas a, 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 a potência para que essas células consigam realizar essas meioses. É muito interessante, é muito pontual e a graça disso é você ter controles e objetivos de controles para praticar o bem entre as descendências que são geradas de organismos. Então a gente consegue praticar esse bem e a gente se conforta praticando esse bem. Nós viramos doadores, vencedores por termos capacitância de doar. E doamos aos familiares, aos filhos, às arquiteturas de acessos sociais. A gente doa aos animais, a gente doa às plantas, a gente doa até ser descontente com a resolução capitalista que nos paga pouco e nos deixa infeliz. E desse pouco que paga, a gente vai sendo apagado dessa virtude, dessa doação, dessa vitoriação de potência e vai despotencializando a nós mesmos por dessensação capitalista. É uma tecnologia de gerenciar um quadro social de ritmo de troca de bens materiais conduzidos pelas realizações desses seres em bio-organizações de caçar organizações ou movimentos rítmicos que vão desextrair potenciais de organizações cada vez mais consentidos e constatados. Então, quando a gente olha para uma pessoa em um universo, a gente fala, cara, eu queria estar assim. Porque a gente vê uma imagem de organização muito transcendente. Você fala assim, cara, para chegar àquele nível precisou de muita gente de se importasse para esse valor. Cara, e olha só quem está na frente revelando essa muita gente, esse valor. Cara, quem dera um dia seja eu lá. Eu quero ser essa imagem para os meus é isso, para os meus visualizadores, os meus conferenciadores, os meus amigadores, os meus professores, os meus descendentes, né? É mais ou menos assim que funcionam essas tendências colinésticas dos homens sobre os lazeres em arquitetura de acessos. A gente tem a peça e a desapreciação da peça que desgasta a peça sobre sentido potencial de amigo. Né? O que é amigo? É você criar uma superfície de contato mais íntima. Então, seja qualquer pessoa que for, se você quer ser amiga dela, você precisa de criar uma auditoria potencial que vai desgastar e vai criar uma sustentabilidade lógica de potencial de estabilidade em estar compartilhando intimidade por essa contenção de raspas, né? Ou seja, responsabilidades lógicas, né? A gente doa a nós mesmos entregando informações e a gente espera a intimidade da pessoa de guardar ela para que ela aconteça e contenha verso de amizade nossa, não é mesmo? Então existem vários meios capitais e várias sustentabilidades químicas, principalmente sintéticas, porque a sintetização é um artifício de deselevar o ser a uma inteligência do além. Tá vendo? Doar. Então, mesmo que você não tenha dinheiro para doar,
e ser vitorioso, você consegue doar além da imaginação, porque a sintetização ela cria esse verso de além, e aí você consegue servir uma tomada de sensação para as pessoas, por mais que elas não sejam concretas. Você consegue servir essa tomada no abstrativo. E aí que vem os engenheiros químicos desaversionando sobre essas capacidades sintéticas o seu lado de bem, de receber essa doação de bem, não é mesmo? Bom, então isso tudo é muito novo, porém a vida ela já sente há muito tempo. Então essa biotécnica já é desde o começo de tudo, da era de tudo, já é coisa da célula em sobrevivência. A logia sobre o controle dessa célula, dessa biotécnica, é que é um recurso novo. Essa capacidade lógica se tornou um recurso novo e tem enriquecido muitas pessoas, muitas quadrilhas de seres logenciários. São seres que arrecadam dados, estudam estatística de dados e se empreendem sobre medializações a capacitações de elevar esses sintetizações a um quadro de além com certeza, até que o juiz consinta, não tem desvio, tem provas científicas para essa sintetização de formas de lógicas ser instituída para um valor benéfico ao seu organismo sobre essa atividade doente. Então, doente, farmacologia. Doente e formas de logias. Então, a gente tem, sim, medicamentos de movimentos, medicamentos de alimentos, medicamentos de audicionamento, medicamentos de odorizamentos, medicamentos de apertenciamentos, medicamentos de financiamentos e vice-versa. E a gente tem as altas e baixas proteções sobre isso, que muitas pessoas e entidades públicas recolhem. Se você é associado a uma entidade pública, essa entidade, se ela recolhe doações ou faz doações, você se despertence a um lado imunológico, porque doar é vencer. E se essa entidade doa, ela diz a você pertencente de um órgão vencedor. É como se fosse um time, só que um time de um lado vocacional na sistematologia de organizar os circuitos do organismo. Porque eu não sei se você sabe, se você já estudou ou percebeu, pressentiu isso. A gente tem articulações que nos ajudam a movimentar. As células, elas também têm articulações, elas também têm flagelos que lhes ajudam a movimentar. E essa movimentação, essa plasticionação celular nos dá crédito de potência movimentada, né? Então isso é motivo para nós reavermos esses valores num circuito de repolarização, né? A gente vai ver isso tudo porque hoje a gente vai falar desse conjunto, e esse conjunto a gente consegue dessondar várias analogias de saber sobre essa realização no circuito científico atual, da nossa sociedade atual. Então, bora lá. Bora ver sobre a biotecnologia. Então, vamos por partes, né?
Na anatomia, o estudo anatômico é o estudo das partes do organismo. Então a gente tem os ossos que cuidam das estruturas, os músculos que cuidam da sustentabilidade, as articulações que cuidam dos movimentos entre as partes, e a articulação, ela é um mecanismo de união. Você tem um osso aqui, a articulação aqui e um osso aqui. E essa união aqui, ó, ela faz a força ser programada para elevar choque energético para as movimentações que esse osso sobre essa carne vai fazer. Então, articulações, elas têm técnicas de elevar sensações ou dessensações reagidas, né? Então, a gente tem o bio. Bio significa organismo, né? A gente tem um organismo, né? E esse organismo, ele sempre tem o seu lado B, né? Então a gente tem o lado A do organismo, que é esse lado aqui, ó, é o interior, é a tensão do organismo sobre um plano, e o B é a extração da reação da atenção desse plano. Para quem não percebe, aqui, ó, se a gente infiltrar o lado exterior do organismo para o interior, a gente vai ter isso aqui, ó, essa descarga de pressão no verso. Então a gente tem vários Bzinhos aqui, ó, que podem ocorrer em várias proporções. Então esses Bs aqui, ó, essas Bzões aqui, ó, ou Bzinhas, eles podem sofrer esse processo aqui, ó. E isso é a provocação de reação. A sustentabilidade dessa provocação de reação é você conseguir arcar com um prejuízo exterior na sua atenção. Então você precisa fazer a administração desse organismo. Tá vendo? Sobre esse B. Sobre esse B, na verdade. Então esse observação cria várias formas, várias tabelas de observador, né? A gente tem o observar, o que serve, e o obscenador, obscendo carga da dor. Então tem o observador e o obterador, né? Então vejam só, essa técnica de articular sobre esses B nos organismos, agora entenderam o que é o B no organismo. Essas técnicas, elas fazem o organismo reunir a indexação de massa para a intimidade do B, do Bzinho ao Bzão. Então você tem a escala do B, né? Então a gente tem o B, e nessa escala do B a gente tem o menor para o maior. E aí a gente vai cortando e vai gerando tal do potencial de atividade sobre o B. E isso é potencial de instalar técnica na articulação para músculo tonificar e ficar dinâmico e controlável sobre essas velocidades de B agir sobre A. Biotecno velo de agir
em A, biotecnologia, não é mesmo? E sabe quem consegue ter muito intimidade com o B? É o M na área. Porque o B, ele é um M. Só que ele é um M inverte. Se a gente desinverte o M, o B, quer dizer, a gente tem o M. Então, para desinverter o B, a gente faz um M nessa área que ele tem atuando. Então, a Maria é quem combate muito bem esses Bs, esses observes. Então, Maria ou desavertencionar o B em M, converter o B em M, Maria, ou em desassociação de fontes de bem conhecidas estimulações. Por que bem conhecidas estimulações? Porque o organismo ele coleciona tabelas de Bs convertidos para padronificar as rodas sobre os raios de B. Então, eu tenho um núcleo e o raio, o que atravessa a massa e chega ao núcleo. Esse é o raio. O raio de B tem um radiano, um valor de radiano. Esse raio de B ele vai fazer com que nós descontraia o radiano ou converta o radiano em Maria. Então a gente coleta radianos e escala massa para formar Maria radioaninha. Então a gente fica antenado sobre essas desarcações desses Bs que servem a ações, né? E aí a gente pega assim, conhecidas estimulações de razões retidas pelo plano de novo. E esse plano de novo é o que tem em radiano repetir. Porque a gente tem vários problemas em rotas, né? E aí a gente tem o morro, o desmorronamento. A gente tem a descida e a descidanamento. A gente tem a ida para o trabalho e o destrabalhonamento, né? Então a gente tem todas essas coleções de razões retidas, de químicas que nos fazem ter que ir a essas atividades, ou sofrer essas atividades para ganhar os nossos capitais e tal. A conversão dessas idas, a gente absorve Marias, e as Marias vão com as razões desconvertendo os Bs que servem dores e fazendo amigos na intimidade dessas dores. Ou seja, frutos, né? Coleções de frutos. Até acertar ou aceitar a casa na mente. Então, essa casa que diz casa na mente, descasca, né? Quanto potencial ela vai se encascando até de novo, até gerar potencial de estabilidade, adaptação para aceitar a casa na mente, ou seja, elevar a casa a um quadro de razões obtidas, né? Então essa casa combina com você porque você carrega ela na mente e consegue casar com ela eterno na mente, desescalando ela na mente sobre os observadores que desembalam ela sobre o estar.
né, esses bezinhos. Então vamos lá. Agora que eu já fiz o portal de entrada para a ciência, que às vezes algumas pessoas desconhecem, vamos estudar aqui a desinformação mais formal. Biotecnologia. O que é, os diferentes tipos e importâncias. Com exemplos. Biotecnologia é o ramo da biologia que desenvolve tecnologias a partir de organismos vivos. Então, olha que legal. Desenvolvimento de tecnologias a partir de organismos vivos. Ou desgastes, né? Então, o organismo vivo, a sobrevivência é a capacitação viva, né? Quem é vivo é que sobreviveu, né? Então, esse A aqui, ó, ele é o sobrevivente. É o que sobrevive e vê a gente. Esses sobreviventes, né? Nós descendemos deles. Nós somos descendentes dos sobreviventes. E eles já carregam nos seus comportamentos técnicas. Não duvide disso. Respeite os mais velhos. Eles carregam técnicas nas logias de sofrerem os Bs, né? As ações exteriores dos homens. Só que essas ações exteriores, elas estão sofrendo upgrades. O que é sofrer upgrade? Estão sendo transduzidas com fatores tecnológicos, né? E aí a tecnologia está dividindo muito essas ações exteriores e está desconfortando muito a realidade, provocando a necessidade desses sobreviventes se adaptarem a toda essa novidade. E escorta. Ou matérias-primas a partir deles. Baseia-se nos processos biomoleculares e celulares para criar ou modificar produtos e resolver problemas na sociedade. Então, biomoleculares e celulares. Moleculares e celulares. Tudo isso aqui, ó, celular é a capacidade de sentir e dessolucionar os autossentidos. Porque a gente tem capacidade de sentir em uma área. E aí a gente colore aqui, ó, e sente tudo. E aí sobre esse sentido tudo, não adianta chegar mais aqui. Se chegar mais aqui vai dar choque. Então, para evitar o choque, a gente cria um canal de passagem de sentido. A gente cria a dinâmica do sentido. E aí, se a gente organiza essas celulares a partir do exterior, a gente consegue chocar ou deschocar alguém sobre a estratégia de observação em uma dada área. Se você já deve ter sofrido observação em uma dada área, né? Você já deve ter ido para a escola, você já deve ter ido em algum show ou em algum restaurante. A gente é servido e editado nessas áreas. Eis as edificações biomoleculares.
Não é à toa que desde novo a gente tem uma certa frequenciações, né? Baseie-se nos processos biomoleculares celulares para criar ou modificar produtos e resolver problemas na sociedade. São exemplos de produtos e métodos criados a partir das ciências biológicas aplicadas. Olha só que legal. A gente tem vacinas, antibióticos, clonagem, transgênicos, e fertilização in vitro. Vamos olhar para cada um desses com um aprofundamento. A gente tem as pontas, né, os ângulos pontuantes, os hiperfocos que desatencionam enigmaticamente os pontos de ondas nas atenções dos seres, né? Hiperfocos que desatencionam a concentração de infrações moleculares nas atenções, né, nas ondas que destacam em foco, sinais, né, sinais nos seres. Então a gente tem linhas de sinais por hiperfocos. Um exemplo esdrúxulo, a pornografia, né? A pornografia, ela tem uma lista de umas listas de torcedores de pornografia, né? E quem torce pela pornografia, ele gera uma certa identidade aqui, assim, ó, na fascinação, nos gostos. Fascinação. F de ver as cenas. Então a gente tem as máscaras de fontes de ver as cenas, né? Assinas. Você assina com a face. E não se machuque, mas Deus consegue saber de tudo a partir das assinaturas de sua face, ou seja, Santa Face, né, dos gestos. Antibióticos, né, essas atenções de ondas que somam no interior sobre infração. Então a gente tem a atenção em onda que soma, que cartesiana, né? Que gera uma imagem na infra-organização muscular por B, né? Por reação vertical, por vertical infratante. Aqui, ó, que infraciona por vertical B sob escala
infraestante contido da atenção, um lado de desorganização acentuada, isso é biotecnologia, acentuada na reação da imagem cartesiana, na desassomação que infratuou na célula do organismo sinalizado. Tudo isso é efeito de terminologia em operação conjunta das letras que desinstituem a visualização desses elementos em organismo, né? A gente tem por trás a grade científica que nos faz ver ou converter a informação para esse sentido. Antibióticos são formas, ou seja, são agentes, são formas de desatender essas ondas que desacentuam o organismo, né? A gente falar assim, ó, cara, todo mundo generalizar, falar assim, todo mundo tem isso. Quando a pessoa fala assim, tá doendo, todo mundo passa por isso. Todo mundo uma vez na vida sente isso. Toma esse medicamento aqui. Então toma esse genérico aqui, que aí você vai ver, você vai credenciar certezas que a maioria da massa, ou toda a massa, ela tende a ter essa reação. Ela não é só sua, né? Não é só você que tem preconceito, não é só você que tem complexos, não é só você que já pecou na vida, não é só você que já desrespeitou seus pais. Então, atenha-se sobre essa visão, sobre esses Bs nas suas visões. Não é só você que sente dó, entendeu? Tem essas questões que descarregam muito independentes dessas sistemáticas que em variabilidades pode serem elevadas a você a sentir excessos disso. Clonagem. Clonagem, você tem uma célula que desatende um lado, ou seja, um ângulo, distende um ângulo de sentido orgânico, um ângulo no organismo. Então isso é o cló. Por onda, que é o N, por onda, na atenção. Tensão é tudo que vem de fora e particiona para dentro e aloja em dentro. Então clona. E o gen você assumir gen. O gen é na tensão assumida em semelhança, em escala de semelhança de rima. Então, a gente canta junto, a gente olha um pro outro e vê semelhanças de rima. Olha, fulano aparece comigo, né? A gente tem uma certa aparência, né? A clonagem é mais ou menos isso no sentido organológico. Lembra que a gente está falando dessa grade de ciência. A biotecnovelo de agir em atenção. Biotecnologia. E não precisa de você fazer um clone de si mesmo nesse complexo todo.
Você pode clonar uma sensação por acenação, por transe de experiência atriz, né? De papel de atriz e ator, né? Então a clonagem é mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente tem esses edifícios de resposta celular que dizem converter os Bs, os excessos de observação de Bs, para Marias, e dessas Marias caminhar sobre a aquisição de controle, realizando as tabelas, fazendo os tais bingos, né? A gente chama de bingo. Ou seja, a gente pinga em B até que o B se dissolva em M, em rima de água, né? E a gente consiga fluir sobre as massas observantes. É isso mesmo. Transgênicos. A gente tem um cartesiano, né? Um plano de reagir à atenção de uma onda. Trans. Plano de reagir à atenção de uma onda. Trans. Então você tem um plano de reagir à banana, o plano de reagir à maçã. Você tem o gostos, as faces de gostos celulares sobre essas gêneros, né? E aí você, colecionando isso, você tem os genes que discutem comparações. Então a gente tem assim na arte de trans, né? Ou seja, fazer essa reação de uma atenção que contida em um plano, né? E esse plano ele é um consumo, né? A gente tem ET sobre consumo positivo. Então esse operador é um consumo positivo. Se a gente tivesse um I, a gente poderia ter um consumo negativo ou subtrativo. Depende, né? Subtrativo. Depende do regente em ópera. Eu falo de você e o seu organismo. Esse G é o gesto, é a descarga. Então aqui, ó, a gente tem esse plano sobre o consumo de reagir à desatenção, que vai desconverter essa química no organismo a partir de uma técnica de sinais de semelhança, leitura de face, que vai descarregar a carga, o G, em uma desescala dessa carga, é o E com um suflexionando, um acento circunflexo, que dirá a partir da onda a subtração que ela vai desacessolar a tensão sinalizada, transgênicos. Né? Então é basicamente essa indexação de tendência, a tendência científica. E aí tem um guarda-roupa enorme de dados a serem arrumados. Se caso você quiser entrar na faculdade, é assim que você vai adquirir conhecimento, ajudando a organizar o guarda-roupa e às vezes comprando peças para o guarda-roupa para desinvestir e agir sobre essas oportunidades biotécnicas que agora as lógicas têm novelo de estado convertido modalmente estetificado sobre as mães e os pais investir os seus filhos, né? Os seus descendentes. E aí a gente tem caralhada de pai e de mãe aí. A gente tem mães de lojas, mães de boatos,
A gente tem mãe e pai de tudo. Rimas, né? Rimas e de expressões. O P é meio que... O M é a dissolução. E o P é o desconto, né? De B. Fertilização in vitro. A gente tem uma forma, uma frequência que desescala a reação, fer. Nenhuma substância de imagem consumida que infraciona desangulando infração em formação de tensão a célula desconectada a essa tendência, essa ação. Então isso é fertilização. A gente tem uma ação que busca forma de desescalar a reação. Então a gente precisa de uma forma desgastada que vai formar uma escala de desgaste de reagir desescalando uma substância, ou seja, um consumo positivo. Uma substância é algo que se tornou positivo por fazer um substantivo que vai ser subtraído a partir da localização associada por esse ângulo de informação. Substância em ângulo de informação no músculo, né? De informar, descarga no músculo, gerando a ação, né? Pedalando a ação. E aí a gente tem esse agente interior, né? Essa fertilização dentro, né? Interior. Essa onda, essa energia no interior das células que consegue um vetor, consegue autorização vetorial por despontar uma subtração substantiva, né, de consumo positivo na reação do organismo, vitro, né? É um vetor que vai desinformar tendência de positividade de consumo à reação no organismo. Então é como se fosse um acelerador de partículas bem-vindo, né? É um sorriso, é a disposição de abrir mão de algo para te ter na fertilidade de nós. Então quando eu abro mão da minha sustentabilidade, da minha forma, para assumir a sua em mim, é o vitro, né? É a fertilização in vitro. É quando eu utilizo a minha técnica para te imaginar e essa imaginação fertilizar o meu lado interior e tendenciosamente me alterar ou fazer uma técnica no meu organismo. Isso é biotecnologia. Esse é um lado novo. E aí as pessoas às vezes elas pensam assim, isso aqui é bebê de proveta, bebê de... E até pode pensar assim também, analogicamente a gente consegue desconverter essa classe de ambição de descuidar desse dado. Mas a fertilização, ela acontece celularmente, né? A gente esquece que existe vida celular, né? Existe a meiose
objetiva e a meiose desobjetivada, né? A meiose objetiva é aquela que objetifica desejo e ela se assume por forma de coragem. A desobjetivada, ela simplesmente replica-se para sustentar. Então, isso é a morte que traz da rima um gestos de tendência de doar partícula e ter potencial, né? Ou seja, a saúdar, né? Biotecnologia, fazer essas questões do lado saúde. Tipos de biotecnologia e suas cores. Como eu falei, se você quiser estudar isso melhor, você pode ir na faculdade. O que eles vão fazer na faculdade? Eles vão te colocar para organizar uns armários, né, com os dados e tal. Você vai para um armário e vai pegar os dados e vai ficar organizando os dados, né? E aí, às vezes você vai ver que está faltando dado, ou o dado poderia ser juntado com o outro para gerar um dadão ou um dadinho. E aí até que você vai vencendo carreiras, né? E aí a gente tem essas coisas para facilitar os guarda-roupas, né? Para facilitar a identificação, a biotecnologia é classificada em 10 cores de acordo com a área de atuação. Então, biotecnologia e suas cores. /áreas. Então, a vermelha, biotecnologia, o B vermelho. O que se é o B vermelho? Tecnologias desenvolvidas para medicina e saúde humana. Excelente. Medicina e saúde humana. Branca. B branco. Tecnologias para melhorar os processos industriais. Processos industriais. Verde, tecnologia para a agricultura. Azul, tecnologia para o aproveitamento dos recursos marinhos. Amarela, tecnologias para a nutrição e produção de alimentos. Cinza, tecnologias para proteção e recuperação do meio ambiente. Marrom, tecnologia para o tratamento do solo.
Dourada. Tecnologias para bioinformática e nanobiotecnologia. Aqui já é algo muito novo, né? Dourada. Bioinformática. É o lado de tendenciar a informática, a informação no organismo. Informática. Como uma informação faz um organismo reagir. E nanobiotecnologia. Nanobiotecnologia. Então, tem aquele lado de você cuidar do bebê, né, da vida, desde o seu nascimento e fazer com que ela se converta a partir da desorganização dos seus cuidados, dos seus nanos, dos seus cuidados, para atender tecnicamente as suas formas lógicas, né? As suas necessidades lógicas. E aí você faz isso com mosquito, com gado, com vários com plantas já há muito tempo, né? Roxa e com homens, né? Seres humanos. Tecnologias para propriedade intelectual e biossegurança. Com homens é com a mídia, né? Tecnologia de propriedade intelectual. Propriedade intelectual e biossegurança. Essa propriedade intelectual eu não entendi muito bem. Biotecnologia preta. Utilizada como armamento biológico. Caraca. Armamento biológico. Não, o saldo dessa operação de aproveitamento científico é muito grande. Nossa. Caraca. Talvez eu faria esse curso se eu fosse entrar na faculdade hoje. Importância da biotecnologia. Importância. O ser humano faz uso da biotecnologia há milhares de anos. Exemplo disso foi a domesticação de plantas selvagens. Aqui, ó. Domesticação de plantas. A própria domesticação dos filhos é domesticar e de si mesmo, né? É biotecnologia. A linguagem é uma tecnologia, né? O esporte é uma tecnologia. O teatro é uma tecnologia. Só que a gente já é tecnológico pra caraca. Que a gente precisa de uma autopotencialização para considerar esse recurso nos dias de hoje. Ou um hiperfoco, né? Uma vacinação. Como as bananas. Então a gente domestificou as bananas. Olha que legal. E o uso de micro-organismos na confecção de pães e bebidas, ou seja, a fermentação. O desenvolvimento da biotecnologia com o apoio da microbiologia, o desenvolvimento científico e o tratamento e trabalho com os dados da microbiologia, biologia molecular, genética, engenharia e informática, entre outras áreas, é importante para. Então, esses aqui são super inteligentes. Os tumulares, né? Prevenir doenças, reduzindo a gravidade e a fatalidade. Diagnosticar doenças precocemente e salvar vidas. Diminuir custos, simplificar e acelerar a produção industrial. Criar plantas e insumos com características desejáveis para aumentar o rendimento agrícola.
Vale destacar que esses exemplos estão relacionados com as áreas de maior desenvolvimento da biotecnologia, mas a sua importância não se restringe a apenas isso. Obviamente, né? Vejam só, se você tem uma área, né? A gente tem uma área, né? E nessa área existem os consumidores das substâncias dessa área. Então eles se jogam nessa área. E olha só o que acontece. Por consumir dessa substância, eles se tornam íntimos ou abstrativamente amigos dessa área, dessa versão. E eles torcem para a sobrevivência, porque eles dependem dessa área para se superarem, para se verem melhores. Então essa área se tornou um espelho do consumo dos seres, né? Que área é essa, né? A gente está falando da sociedade e seus blocos carnavalescos, seus blocos. Então a gente está falando da sociedade e seus blocos de contenção, de importâncias, né? Isso tudo é uma dependência quântica, né? A gente tem essas portas negras, né? Não é buracos negros, a gente tem portas negras no universo dos seres, que eles desimportam-se, mas às vezes não entendem por que se desimportam. Mas a lógica é mais ou menos essa daqui, ó. Porque eles olham para si mesmos ou cuidam desse nascimento de amizade no sentido da virtualidade que configura essa fascinação, né? Esse movimento a partir do consumo dessas substâncias dessa área. É como se você fosse para a natureza e aí você é um animal, mas aí você encontra um sapo e toda vez que você encontra com um sapo, você para conversar com o sapo e fica lá na lagoa. De repente, você não percebe, mas você está carregando o sapo para sua casa porque você meio que desenvolve sobre essas paradas uma reflexão dessa potência de sapo. E aí você fica ensaponificado. Olha que doideira, né? Você vira... O príncipe virou um sapo. O príncipe virou um sapo. Aplicações da biotecnologia. Deixa eu ver. Acho que já. As aplicações mais importantes na biotecnologia estão relacionadas com a área da medicina, além da agricultura e produção de alimentos também no meio ambiente. Cara, a medicina, ela é... por mais que ela seja fantástica, ela é muito... assim... é muito elevada ao conceito dos associantes, né? A área da medicina é igual aquela que é isso aqui, né? Área, consumo de substância. A gente tem uma caralhada de adeptos a essa religião. São mães que querem cuidar da sua imagem materna, né? São pais que querem cuidar da sua imagem materna. São irmãos e irmãs que querem cuidar das suas imagens
das suas médias pontuações de ser, né, e serem perdoados nessas questões. Cara, vamos lá então. Além da agricultura e produção de alimentos também no meio ambiente. Porque eu penso assim, tem coisas que a medicina surge porque não tem, tá faltando engenheiro civil, né? Tá faltando projeto social, tá faltando saneamento, tá faltando leis que regem melhor as riquezas, né, os trabalhos. E aí é desvio de recursos de entendimento, né? Além da agricultura, produção de alimentos também no meio ambiente. Na medicina, produção de insulina, medicamentos e vacina. Medicina. Então, se você medir a sinalização dos seres, você consegue desses dados trabalhar o diagnóstico e as condutas nesses armários de dados na área da biotecnologia vermelha, né? A manipulação de animais como porco para utilizar os órgãos em transplantes. Produção de anticorpos em laboratório para pacientes com sistema imunitário deficiente. Terapia gênica para tratamento de doenças como câncer, neurológicas e cardiovasculares, cujo tratamento convencionais não são eficientes. Pesquisa com células-tronco para fins terapêuticos. Olha, por mais que muitas pessoas sejam leigas sobre a transdução da sinalização desses processos e tenham que aceitar por diagnóstico as consequências dos julgamentos médicos e as suas consequentes sugestões de tratamento ou até mesmo definições, tenha-se por sorte de ter alguns consentimentos e alguns agentes que conseguem e tentam explicar de forma que os leigos consigam, né? Os leigos no sentido dessa realização. Por quê? Porque a pesquisa científica é algo que tem se evoluído há muito tempo e para sedimentar ciência e organizar, ela cria camadas de proteção, camadas de conciliação e organização das suas conquistas. É como se a gente tivesse um quarto e ganhasse vários presentes de dados de lojas, de dados de estudos, de residência, de resistência, de avenidas e todas essas áreas e pontos, né? E aí, com esses dados, nós ganhamos esses dados, esses prestígios, a gente precisa de organizar no nosso quarto. E a gente quer organizar de forma que eles vão ser seguros e de que eles vão ser visíveis, seguros, vão ser localizados seguros e de que ninguém vai roubá-los, né? Então essas questões de organização, elas trabalham muito com isso e muitas pessoas não entendem essas importações, né? E às vezes até desconfiam desses cientistas. Por quê? Porque são seres humanos, né? Todos os seres humanos, eles prerrogam para suas áreas, né? Eles traem a si mesmo para se dizerem que estão bem, né? O médico que é ruim, que não merecia passar em medicina ou que não deveria estar formado e atuando, ele vai mentir para todo mundo o quanto for preciso, dizendo que merece. E aí a gente tem que esperar que Deus e o universo façam a sua parte e ensine ele
no lado posterior, né? De que ele vai aprender de outro jeito. Ele vai assumir as mentiras e vai sofrer as realidades, desmentindo e desenvergonhando a si mesmo de outro jeito, né? Então é mais ou menos assim. Na agricultura, produção de insumos tais como fertilizantes, sementes e agrotóxicos, melhoramento genético de plantas, processamento de alimentos, alimentos transgênicos. No meio ambiente, biorremediação, dependendo do tipo de contaminação e das condições do ambiente, são usadas diferentes técnicas para reduzir ou eliminar contaminações no meio ambiente. Bioconversão de resíduos provenientes da agricultura. É uma legal acho que é algas marinhas ou não, acho que é bactérias que consumem óleos que por algum acidente contaminam os mares, né? Isso é muito legal. Você utilizar essa biotecnologia para o meio ambiente. Produção de biocombustíveis a partir de organismos vivos ou de resíduos vegetais. Produção de plásticos biodegradáveis a partir de microalgas, né? Isso aí tem mudado muito o plano das técnicas de reciclagem, né? A reciclagem ela depende muito da biotecnologia. História da biotecnologia. Agora a gente vai entrar num dado mais histórico. Vamos lá. Na antiguidade, há mais de 4.000 anos, já se utilizavam técnicas de manipulação de seres vivos para obter certos resultados, por exemplo, para fazer o vinho ou o pão, cujo segredo é a fermentação realizada por micro-organismos e leveduras. Olha, para quem está com fome e sabe que tem dificuldades para poder armazenar o alimento pode se perder, isso e aquilo, não tem sofisticação para armazenar essas coisas, é muito difícil fazer experiência e dessas experiências você ter riscos de perder os alimentos, né? De estragá-los. Então, antigamente era muito difícil fazer pesquisa porque não se tinha a vontade, não se tinha garantias de que haveria sucesso em empreendimento. Só que aos poucos eles observavam com resíduos, com experimentos. Então por isso que demorou muito para o ser ter coragem para obter esses resultados. Não porque o ser evoluiu assim no sentido cerebelar, isso aqui. Evoluiu um pouquinho, mas o negócio tá mais materializado também. Tem essas discussões, né? O início da microbiologia. Com o desenvolvimento das diversas áreas científicas, passou-se a entender como aconteciam os processos. No final do século XIX, os estudos microbiológicos de Louis Pasteur levaram-no a desvendar a fermentação em seus experimentos. A descoberta da molécula de DNA. Com isso, deixou-se de acreditar na geração espontânea e as atenções voltaram-se ao estudo dos micro-organismos na teoria celular. Os cientistas James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins foram agraciados com o Prêmio Nobel em 1962, muito recente, por descreverem a estrutura da molécula de DNA
no ano de 1953, na revista Nature. Coisas muito recentes. O modelo apresentado baseou-se nas informações de Erin Tjagiев sobre as bases nitrogenadas utilizando a técnica de cromatografia e nas imagens por difração de raio-x obtidos por Rosalind Franklin. Engenharia genética e DNA recombinante. Os estudos se aprofundaram em 1978. 3 pesquisadores novamente receberam o prêmio Nobel por isolarem enzimas de restrição fundamentais para a técnica de DNA recombinante. Falando nisso, o próximo vídeo aqui vai ser sobre enzimas. Enzimas são substâncias que conseguem ter intimidades para abrir potenciais de células, né? A gente tem células, elas são contidas, só que sobre a enzima, em contato com a célula, elas se abrem, ou seja, elas se potencializam para determinada papel, né? Então, por exemplo, se um homem ele é muito machista, e aí encontra uma mulher e ele fica todo atencioso, amoroso, romântico, essa mulher ela tem um potencial enzimático sobre esse homem. Agora, se ele encontra uma mulher e não muda nada, essa mulher não tem nenhum potencial enzimático sobre ele, entende? Biotecnologia na medicina. Os objetivos iniciais da biotecnologia moderna eram voltados para questões de saúde humana e de animais, com a utilização de micro-organismos para a fabricação de remédios. Então, utilizavam-se e ainda utilizam-se os sistemas complexos de animais para instituir sobre reações aquilo que se provavelmente sobre um potencial X vai se instituir e reagir sobre os homens. Entretanto, as técnicas se diversificaram bastante e atualmente são muitas as possibilidades de aplicação, tanto dentro da medicina como em outras áreas. O lado robótico, o lado de dados e do apuramento desses dados, né? Vale destacar que as pesquisas iniciaram em laboratórios de universidades e centros públicos de pesquisa. No entanto, atualmente, tanto a pesquisa quanto o mercado da biotecnologia é dominado por empresas privadas. Vale ressaltar que nessas épocas que a gente está voltando sobre as histórias do começo da biotecnologia, a gente fala de pessoas muito ricas. A faculdade era um local para filhos de advogados, de médicos, de empresários, de fazendeiros, né? Então a gente está falando de uma minoria da sociedade que tinha condições de pagar, ter pessoas para poder empregadas para lavar suas coisas, pessoas para fazer sua comida, pessoas para buscar suas coisas, entendeu? A gente está falando de uma época em que a faculdade era para as pessoas que eram assim muito ricas. Hoje em dia houve uma diversificação nisso, graças a muitas manifestações, né? Manifestações da classe trabalhística, das classes mais da classe trabalhista, né? Se você tenha convicção disso, né? Que se hoje você que é de uma família pobre consegue acessar uma faculdade, é graças às lutas dos trabalhadores e não dos ricos, né?
não daqueles que já estão na classe rica. Eles querem ter fama de terem descoberto primeiro, de terem aquisicionado esse valor de investigação e isso aquilo, né? Eles não gostam. Eles não é só porque eles descobriram e proporcionam isso que eles gostam de você. Eles só estão bancando os status e buscando capital para continuar nos seus status, entendeu? Por isso que a gente fala assim, ó, esses médicos aí, a gente precisaria de outros tipos de doutores, né? A nossa sociedade brasileira, atualmente ela precisa de outros tipos de doutores, outros assim, no sentido de soluções, né, na saúde do ser. A saúde não está só no lado do sistema público de saúde ou privado. A saúde ela está nas ruas, elas estão nos comércios, elas estão nos salários, nas oportunidades de emprego, e tudo isso é gestão. E essa gestão ela está sofrendo, ela está doente, né? A gente precisa de saúde nessas gestões. Senão, não adianta nada ter supermédicos se a gente ajuda a pessoa e ela volta pro buraco. Aplicações de engenharia genética. São muitas as biotecnologias usadas no ramo da saúde, mas no Brasil a engenharia genética ganha especial destaque. São usados órgãos de animais para transplantes, produção de insulina e vacinas através da técnica de DNA recombinante, entre outras para a produção de medicamentos, hormônios e anticorpos. Através das técnicas de engenharia genética é possível usar órgãos de animais como os suínos para transplantes em humanos. Então a gente tem 2 mamíferos aí e 2 órgãos com potenciais de semelhança, né? Aplicando certos corretivos, né? Você consegue ter uma adaptação do organismo para se manter em equilíbrio sobre a utilização de um órgão de um suíno. Produzir insulina humana utilizando micro-organismos. Produzir vacinas através de técnicas de DNA recombinante. E produzir medicamentos, hormônios e anticorpos. Além dessas técnicas destacadas, a clonagem também faz parte da engenharia genética. Contudo, é uma técnica que ainda envolve polêmicas por envolver a bioética. Porém, mesmo com todas essas questões, as pesquisas continuam sendo aplicadas principalmente para a clonagem reprodutiva e terapêutica. A clonagem reprodutiva é empregada em casos de infertilidade ou para evitar doenças futuras. Por outro lado, a clonagem terapêutica aponta para tratamentos de doenças degenerativas usando células-tronco. Já a biotecnologia na agricultura. No setor da agricultura e dos alimentos estão os usos mais antigos da biotecnologia, por exemplo, quando o ser humano fazia cruzamento entre espécies de plantas para se obter outras variedades, ou melhor, os resultados da colheita, ou melhorar os resultados da colheita. Cara, isso é fascinante, né? Revolução Verde. Na segunda metade do século XX, um modelo desenvolvido principalmente nos Estados Unidos se internacionalizou através da chamada Revolução Verde. A partir da década de 1960, o Brasil aderiu aos moldes da Revolução Verde. Dessa maneira, houve transformação no meio rural
como por exemplo a modernização do setor agrícola, o aumento da oferta de alimentos e produtos para exportação e a liberação de mão de obra para o setor urbano e industrial. Foram implementadas tecnologias importadas que eram desenvolvidas para climas temperados e não para ecossistemas tropicais, onde os solos são bem diferentes e há uma maior biodiversidade, como é o caso do Brasil. Organismos geneticamente modificados e transgênicos. A produção de transgênicos é realidade, e os principais alimentos modificados são o milho, a soja e o trigo. A soja, por exemplo, está presente em grande parte dos alimentos industrializados sob diversas formas. É um dos principais alimentos transgênicos e nem sempre essa informação é repassada corretamente ao consumidor. Existem alimentos que são estruturais. O que são isso? São alimentos que servem de composição química para compartilhar a estrutura e desenvolver o apego de renderizar valores. O que é isso? É você aplicar a sensação, né, uma fragrância em uma massa, e a massa ela ficar defraganciando a sensação que você empregou, né? Então existem esses alimentos. Soja, milho, trigo são alimentos com características estruturais. Eles conseguem ser massas para receberem sensações e se tornarem sensitivadores. Um exemplo desses é sorvetes, né, de várias sensações. E a gente tem muitas coisas, muitos alimentos assim também. A biotecnologia ambiental. A utilização das biotecnologias ambientais são formas de reverter uma situação criada pelo ser humano e que se torna crescente no mundo todo. A produção de resíduos provenientes das diversas atividades humanas. É uma forma de usar processos naturais controlados para melhorar a condição de ecossistemas poluídos ou ainda para criar soluções biodegradáveis que evitem a poluição. Assim, são usados seres vivos, bactérias, algas e plantas para realizarem processos como fermentação, respiração aeróbica e anaeróbica e controlar a poluição de um determinado ambiente. Outra aplicação interessante da biotecnologia na área ambiental é o reaproveitamento dos resíduos agrícolas, como o bagaço da cana ou efluentes sólidos, esgoto, para a produção de energia e biocombustíveis. Vantagens e desvantagens da biotecnologia. Muitas das aplicações da biotecnologia podem ser vantajosas para a humanidade, mas geram controvérsias a respeito das consequências sobre a saúde humana e animal, os impactos ambientais e a sociedade. O certo é que ainda não se sabe ao certo os efeitos a longo prazo. Há exemplos de benefício. A gente tem um aumento da produção de alimentos, possibilidade de se obter alimentos mais nutritivos, propriedades medicinais, técnicas terapêuticas para doença que ainda não tem cura, como câncer, produção de medicamentos além de hormônios, anticorpos, insulina, uso de biorremediação para controlar e eliminar contaminações nos ambientes e produção de produtos biodegradáveis para reduzir a poluição ambiental. Alguns impactos negativos são a utilização intensiva de agrotóxicos, fertilizantes inorgânicos, interferência no equilíbrio da natureza, criação de sementes geneticamente modificadas, inférteis, poluição genética, uma vez que não é possível controlar os efeitos de disseminação de organismos geneticamente modificados no ambiente. Alimentos transgênicos podem causar alergias, entre outros prejuízos.
questões éticas relacionadas à clonagem de seres vivos. A produção de células-tronco produz estresse celular, que pode ter como consequência o envelhecimento precoce, entre outras. Tá. Fechando essa base de associação de entendimentos sobre a biotecnologia, que é basicamente um compilado, a biotecnologia ela é uma consciência que não é só íntima de um organismo. Ela é uma consciência social, né? Porque não adianta uma técnica se não tem o lado de servir dessa técnica por produzir potencial de técnica, né, sobre os seres. Por exemplo, a educação. Plotar a educação nos seres, né, é uma tendência técnica de saber e construir resolução de saber sobre perguntas e evidenciar as respostas, né? A gente tem esse eixo cognitivo e técnico das orações. A gente tem as formalidades de gerenciar e construir essas estruturas narrativas que vão desorar o cuidado técnico de respostas, de dirigir respostas a outros organismos. Então nós somos os liderados biotécnicos, né? E o conjunto de lógica que a gente tem para responder se desforma a biotecnologia também. Só que a biotecnologia, tá vendo? Ela não é uma coisa que não é íntima, ela é social. Por mais que eu utilize na minha intimidade ou na minha mente, no meu celeiro de mente aqui, ó, trabalhando as minhas reações previstas e imprevistas sobre o meio, isso tudo é uma desadequação social, é uma busca de navegar no interior. E todos os seres vivos, eles buscam essa conexão e essa desconexão para se equilibrarem sobre os seus status de rendimento em vida, sobre as suas saídas por caças de equilíbrio, né? Então, é basicamente isso que a biotecnologia tem e diz a tendência aciona os seres para se preocuparem em ter. A gente tem os benefícios e tem os malefícios, mas nunca se sabe até que ponto essa técnica ela pode causar improdutibilidade no ser, sobre razão de ser um tendenciador de técnicas, né? E não um naturalista de sentidos em busca das suas caças, né, de resolução prima. Porque às vezes a gente tem se resolvendo com formas prontas, né? Tem muito soldado aí de forma pronta que não consegue sair dos discursos prontos para se caçar equilíbrio. Tem muita gente que é partitural, não é rimal, né? E aí esse partitural pode ter consequências graves, porque de uma hora para outra pode perder função e a pessoa se vê disfuncional.
né? Tá aí a dica. E é isso, pessoal. Super interessante essa questão da tecnologia nesses sentidos sensitivos, né? Bom, ah, dá para aprender bastante com a vida, né? E é isso, a gente fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo, então, falando de bioquímica, mais de bioquímica, né? Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!